Talvez alguns já estejam dizendo, já sei, o pastor vai falar aquela fala de sempre, vou falar. Como é bom, né, irmãos, cantarmos as Escrituras. Como é bom cantarmos a palavra de Deus. Por isso que, quando nós pensamos no culto, nós não estamos pensando no culto para nós. O culto não é feito para nós. Amém? O culto é feito para Deus. Então, se é feito para Deus, precisamos falar dele. Se é para Deus, a palavra de Deus tem que reger todo o culto. Palavra lida, palavra cantada e palavra pregada. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, queremos chamar aqui as nossas crianças. Hoje está mais reduzido, mas temos aqui, está bem reduzido hoje. Tem mais ali. Vamos orar para nossas crianças? Vamos. Vem ainda. Muito bem. Senhor, nós te louvamos por esses pequeninos que estão aqui à frente, que têm aprendido a tua palavra na tua casa, Senhor. Mais uma vez te pedimos que a tua palavra esteja a florescer no coração de cada uma dessas crianças e frutifique para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que estarão ministrando tua palavra a essas crianças, da graça, sabedoria e unção. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Pronto. Para onde? Para lá? Pronto, para lá. Antes de meditarmos ainda, irmãos, na palavra do Senhor, nós temos falamos de crianças, né? Temos ainda uma apresentação de uma criança, que é cadê o nome aqui? A Antonella. Então eu quero chamar aqui como agora? Revani. É assim? Revani. Pronto. Quero chamar a Revani aqui e também a nossa irmã Ivete. Venham aqui à frente, nós estaremos apresentando a Antonella diante do Senhor. Vem cá, vovó. Oi? Nós vamos estar orando por ela. Alguém, por favor, me auxilie aqui no microfone, segurando o microfone enquanto seguro a pequenininha. Microfone? Já está ambientada. Peço para que vocês estejam na sua mão, mesmo sentados, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial na vida dessa igreja, que é também esse momento de apresentação das crianças ao Senhor. Assim como o Senhor Jesus um dia foi apresentado, nós também estamos aqui para apresentar, Senhor, a Antonella nas tuas mãos. A tua palavra nos diz que a nossa existência só vem por causa do Senhor. Existimos por causa do Senhor. E ela existe por causa do Senhor. E nós, nesse momento, Senhor, a apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor a abençoe no seu desenvolvimento físico,
no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento emocional. Te pedimos que o Senhor aguarde, que o Senhor a proteja de todo o mal. Também te pedimos por seus pais, seus familiares, que o Senhor dê condição, sabedoria na educação dessa criança. E acima de tudo, Senhor, a nossa petição por ela é para que o teu Espírito, a seu tempo, a convença do pecado, da justiça e do juízo, e a faça uma serva do Senhor, para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós a apresentamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jonas, a foto aqui. Aqui. Vamos para cá, vamos para cá. Tá vendo? Que bom, irmãos, que momento especial na vida da igreja, né? E é bom apresentarmos ao Senhor essas crianças para que cresçam aprendendo da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2. Não vamos lê-lo todo agora, mas eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque estaremos fazendo a leitura desses dois capítulos enquanto estivermos fazendo a exposição. Na verdade, o capítulo 1 já foi lido, depois nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 2. Mas antes de nós orarmos, pedindo a Deus, aliás, vamos orar primeiro, depois eu digo o que eu vou dizer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos-te gratos por a tua palavra, Senhor, ter nos alcançado, transformado o nosso coração. Te louvamos pela palavra lida, pela palavra cantada, e agora, Senhor, nos colocamos diante da palavra que será proclamada. Pedimos que teu Espírito nos traga toda a compreensão que nós precisamos e a capacitação para vivermos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós iniciamos aqui uma série de mensagens a respeito de oração, e nós vimos na semana passada um panorama a respeito da oração no livro de Atos, na vida da igreja, e dali extraímos algumas verdades e algumas lições para a nossa vida, não apenas pessoal de oração, mas também para a nossa vida comunitária de igreja, nossa vida comum de igreja em respeito à oração. E hoje nós queremos continuar a respeito desse tema oração tão importante para a vida da igreja. E o pastor Hernando Dias Lopes lançou um livro algum tempo atrás, que eu gostaria de fazer aqui a recomendação. Na verdade, quando nós estivermos sempre iniciando uma série de mensagens daqui para frente, nós vamos estar indicando alguma literatura a respeito desse assunto, para que os irmãos enriqueçam mais ainda o conhecimento, tá certo? Então, como nós estamos nessa série de mensagens, pelo menos parte 1, tá bom? Depois vai ter parte 2, mas pelo menos a parte 1 sobre oração, há este livro aqui que eu quero indicar aos irmãos, Aprendendo a Orar com Quem Ora, é do pastor Hernando Dias Lopes e do pastor Arival Dias Cassimiro. Eles abordam aqui algumas orações que foram feitas pelos servos do Senhor, e aí eles estudam, eles analisam, eles trazem uma palavra de aprendizado a respeito da oração, observando a oração desses servos do Senhor, como nós estaremos fazendo aqui. Vale salientar, já dando uma informação, né? As orações que nós estaremos vendo aqui em púlpito não estão no livro, tá certo? Não estão no livro. Então, aqui nós temos outras orações, mas apenas um estímulo aos irmãos para
aprofundar nesse assunto, e como eu disse, sempre quando começarmos alguma nova série de mensagens, vamos ver um livro adequado, que possamos indicar aos irmãos, não apenas indicar, mas na expectativa que os irmãos adquiram e leiam e aprofundem cada vez mais este conhecimento. Pensando ainda, irmãos, a respeito da oração, neste livro aqui, o pastor Hernandes diz o seguinte: sem oração não há cristianismo. Sem oração, o que se sobra é racionalismo cristão, é intelectualismo vazio e estéril. Você crê na oração? Você ora? Você tem prazer na oração? Você tem tido vitória na oração? Se você crê na oração e exercita-se nela, tem ao seu lado uma nuvem de testemunhas, um exército incontável daqueles que viveram no mundo, mas não eram do mundo. Uma multidão de crentes verdadeiros que triunfaram com Deus e com os homens através da oração. É assim que ele introduz esse livro aqui, nos lembrando que quando nós cremos na oração, que quando nós de fato oramos, nós não estamos sós não porque outros oram conosco, mas porque é uma nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles que vieram antes de nós, que oraram e nos encorajam a orar. Dentre esses que oraram na Bíblia e que nos encoraja a oração, nós temos o personagem, ou a personagem chamada Ana, a mãe de Samuel. Penso que boa parte aqui conhece um pouco dessa história. E como nós lemos aqui na nossa primeira parte desse culto, o texto ele é bem claro que Ana, ela tem uma dor. Ana, ela tem um sofrimento. E qual é o sofrimento de Ana? É justamente porque ela não tem filhos, e como se não bastasse que ela não tivesse filhos, ela ainda tem a segunda esposa, ou a outra esposa de Eucana, seu marido. Nesse período aqui, apesar do mandato do Senhor, uma só mulher, mas ainda havia uma certa tolerância. O fato é que a Penina tinha filhos e filhas, o texto vai nos dizer, e Ana era estéril porque Deus a fez estéril. Diz o texto que o Senhor fechou a sua madre, ela não poderia ter filhos. A questão, irmãos, às vezes a gente pensa aqui, mas só não ter filho, qual é o problema? Tem tanta gente que não tem filho, tem gente que nem quer ter filho. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que, primeiro, ter filhos era um mandato do Senhor. Segundo, que nós vamos ver que, dentro da cultura de Israel, uma mulher estéril era algo vergonhoso. Era vergonhoso para uma mulher não ter filhos, dentro da cultura de Israel. Como se não bastasse apenas ser vergonhoso, ela ainda tinha Penina, como o próprio texto bíblico diz, a sua rival, que a humilhava constantemente. Lógico que Penina não fazia isso, mas se você lembrar de um comercial que tinha, eu tenho, você não tem, lembra desse comercial? Alguns lembram aqui, né? Tem um comercial que o outro ficava perturbando, eu não me lembro qual era o objeto, mas assim, eu tenho, você não tem. Era mais ou menos isso. Penina ficava a humilhando. E esse estado de que Ana se encontrava, de ser estéril, ser vergonhoso não ter filhos, e ainda ser humilhada por Penina, isso a levou, irmãos, a um certo grau, podemos dizer, de depressão. Por quê? Olha comigo o capítulo 1, versículo 7. O versículo 7, olha o que diz. Isso aconteceu, aliás, vamos pegar o versículo 6. Penina, sua rival,
a provocava excessivamente para a irritar. Então veja que era de propósito, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Então isso não só foi uma vez, isso não foi só um momento, mas ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso se punha a chorar e não comia nada. Olha comigo agora o versículo 16. Versículo 16 do mesmo capítulo. Olha o que diz. Quando a Ana está respondendo a Eli, porque ele a toma por embriagada, ela diz: não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque, observe, é grande a minha ansiedade e grande a minha aflição. Então observe que o estado de Ana era um estado depressivo. Aquela situação que ela se encontrava levou a um certo grau de depressão por causa das suas palavras. Nós podemos observar aqui. Ela chorava constantemente, ela se recusava a comer, e ela diz que ela está excessivamente ansiosa e excessivamente o quê? Aflita. Há uma dor no coração de Ana por não ter filhos. O seu estado físico, emocional a leva a orar. Olha comigo o versículo 10, do capítulo 1 ainda, olha comigo o versículo 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Observe que qual é a atitude de Ana em meio ao, vamos chamar aqui, ao ápice do seu sofrimento, porque no primeiro ano ela deu para levar, no segundo ano deu para levar, mas começou ela a ser sufocada por aquela situação, a ponto que ela chega a um momento em que o texto aqui nos diz, olha aí comigo mais uma vez, o versículo 10, Ana, observe as palavras aqui, com amargura de alma, ela faz o quê? Ela ora. A gente precisa aprender, irmãos, com Ana Jaque, que quando nós estamos abatidos, aflitos, quando a dor, o sofrimento está crescente e angustiante cada vez mais no nosso coração, o remédio, a solução é orar. Parece que é algo bobo, parece que é algo que a gente até já é lógico, pastor, mas que a gente esquece e que a gente não faz. Diz ela com amargura de alma, o que é que ela faz? Ela ora e chora perante o Senhor. E na sua oração de dor, Ana abre o seu coração totalmente. Veja comigo, por favor, mais uma vez o versículo 10 e depois o versículo 5. Olha o que diz o versículo 10 mais uma vez. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Versículo agora, versículo 15. Olha o que diz. Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava, observe as palavras, irmãos, aqui, derramando a minha alma diante do Senhor. Eu não sei se para você, mas para mim essas palavras que o escritor colocou aqui, dirigidos pelo Espírito Santo, elas não são casuais, elas não são aleatórias, elas estão nos dizendo muita coisa. Porque diz que com amargura de alma orou, com amargura de alma chorou abundantemente. E depois ela diz: eu estava orando por causa da minha aflição, derramando a minha alma perante o Senhor. O que é que Ana está fazendo? Ana está abrindo o seu coração, dizendo tudo ao Senhor. Um dos nossos problemas, irmãos, da nossa oração, é que nós muitas vezes ocultamos a Deus aquilo que nós queremos dizer, ou que nós precisamos dizer. Às vezes é mais fácil nós falarmos para um amigo,
Às vezes é mais fácil falar para um terapeuta, às vezes é mais fácil até falar para o pastor, na conversa com o pastor, e chega e derrama-se. Mas quantas vezes nós não fazemos isso diante de Deus? Nós não explicitamos, nós não detalhamos, nós não dizemos com todas as palavras aquilo que nos angustia, aquilo que nos aflige, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos faz sofrer. Às vezes a gente fica tipo assim, não vou dizer isso para o Senhor. E também não vale dizer assim, não, mas o Senhor já sabe. Sim, Ele sabe. A palavra de Deus nos diz que o Senhor já sabe, antes mesmo de nós pensarmos e as palavras chegarem nos nossos lábios, o Senhor já sabe. Sim, pastor, mas se Ele já sabe, então para que a gente derramar a alma? Porque Ele quer que derramemos nossa alma perante Ele. O Senhor Jesus disse, olha, o Senhor sabe das necessidades de vocês, antes mesmo de vocês pedirem, mas vós orareis. O fato de Deus já saber não significa que nós não devemos orar. É lógico que Ana sabia, que Deus sabia do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor. Mas agora ela derrama-se perante o Senhor, ela abre o seu coração. Mas há algo que nos chama também nessa oração de dor de Ana, é que ela não apenas se derrama, declara toda a sua angústia ao Senhor, mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, ela reconhece também a soberania de Deus. Lembre-se que o texto nos diz que o Senhor é que lhe fechou a madre, e ela sabe disso. E como é que nós sabemos que ela sabe disso? Olha comigo o versículo 11 do capítulo 1, versículo 11, olha o que diz, aliás, o 10 e o 11, e Ana, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Observe, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva. Ela não está fazendo nenhuma reivindicação a Deus, ela não está fazendo nenhuma exigência a Deus, ela está se colocando humildemente debaixo da soberania de Deus. Se o Senhor, ela está dizendo, Senhor, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. Irmãos, nós não podemos chegar dessa forma arrogante, e muitas vezes nas entrelinhas nós chegamos, e principalmente depois do advento da teologia da prosperidade, que alguns se acham como semideus, porque são príncipes e podem chegar e dizer a Deus o que Ele tem que fazer, ou como Ele deve fazer. Ao contrário de Ana e tantos outros servos do Senhor, ela se coloca debaixo da soberania de Deus. Ela deseja sim um filho, ela quer sim um filho, mas ela reconhece que para ter esse filho depende da soberana vontade de Deus. Se tu olhares para a aflição da tua serva. A oração de dor de Ana, ela derrama a sua alma. A oração de dor de Ana, ela reconhece a soberania de Deus. Na sua oração de dor, ela conscientemente faz um voto ao Senhor. Eu quero destacar isso, eu quero que você preste bem atenção. Na sua oração de dor, conscientemente ela faz um voto
ao Senhor. Olha o versículo 11 mais uma vez. E ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não te esquecer da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. O que é que Ana está fazendo aqui? Um voto. Um voto. Mas ela não está fazendo um voto, irmãos, de forma aleatória. Ela está fazendo um voto que? Consciente. Ela sabe o que ela está dizendo. E ela está comprometida com o voto que fez. Tão comprometida que quando você vai mais à frente, você vai perceber que quando Samuel nasce, e é para aí também adorar, ela diz assim: esse ano eu não vou ficar aqui até a criança ser desmamada. Então provavelmente Samuel estava com talvez 3 anos para 4 anos, quando foi levado ao templo. E o que é que ela faz com aquela criança, irmãos? Era uma criança ainda. Ela deixa na casa do Senhor. Você já imaginou isso? Teve uma vez que eu estava, já li esse texto várias vezes, a gente sabe dessa história, mas teve uma vez que quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim: mas rapaz, não é que Ana deixou mesmo? Deixou aquela criança lá com o sacerdote. Ela deixou mesmo. Então você observa que o voto de Ana não foi um voto irresponsável, mas foi um voto consciente, do qual ela cumpriu. A oração de dor de Ana, ela abre o seu coração ao Senhor, ela reconhece a soberania de Deus, ela vota conscientemente, e ela persevera na sua oração de dor. Olha comigo o versículo 12. Ana continuava a orar. O que é que você observa aqui? É que Ana ela chega, ela chora, ela se derrama diante do Senhor, ela vota ao Senhor, mas no texto não nos diz que ela, depois de ela ter votado, se levantou e foi embora. Diz o texto aqui do versículo 12, que depois dela ter derramado a sua alma perante o Senhor, depois de ter chorado, depois de ter reconhecido a soberania de Deus, depois de ter feito um voto consciente ao Senhor, ela continuou o que, irmãos? A orar. Muitas vezes a gente acha que a nossa oração em meio à dor, ela vai ser feita e logo, pronto, resolvi, eu já orei. E não é, irmãos. A gente vai ter que orar de novo, orar mais uma vez, continuar orando, pedindo, suplicando, chorando, até que o Senhor nos atenda. Ana nos ensina que na oração de dor, e há esta oração de dor, a oração do sofrimento, a oração da angústia, nós não podemos ficar no caminho, nós não podemos parar, nós precisamos continuar a orar. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ver esta oração de dor. Mas no capítulo 2, Ana volta a orar, mas agora não é mais uma oração de dor, mas uma oração de louvor, uma oração de adoração. Quando você olha aqui o versículo do capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Olha aí comigo, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Aliás, vamos voltar do versículo 17.
tá bom? 17. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Observe mais uma vez que Ana reconhece soberanamente tudo. Ele diz assim: ó, que o Senhor te conceda, ela assim, que eu ache favor aos seus olhos, que ele olhe favoravelmente para mim. Ela está apelando para a soberania de Deus. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Irmãos, quando nós derramamos nossa alma perante o Senhor, quando nós confessamos a Deus as nossas aflições, nossas angústias, quando nós choramos diante de Deus, sinceramente, copiosamente, verdadeiramente, quando nos levantarmos, o nosso semblante não será mais triste. Ela se levanta e ela caminha agora, já não é mais triste o seu semblante. Versículo 19, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. O Senhor lembrou-se dela. E Deus estava esquecido? E Deus se esquece da gente? É lógico que não, irmãos. Mas essa é uma expressão para nos dizer que o Senhor atendeu a oração de Ana. O Senhor atendeu a oração daquela mulher aflita. Versículo 20. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então Deus respondeu à oração de Ana. Deus foi favorável a Ana. Deus a seu tempo a abençoou. Deus a seu tempo lhe concedeu um filho. Agora Ana, como eu falei agora há pouco, fielmente cumpre o seu voto ao Senhor, que fez em meio àquela oração de dor. Versículo 24, olha aí o versículo 24, até o versículo 28. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. E é depois que então Ana entrega Samuel, cumprindo o seu voto que fez em meio à sua oração de dor, que Ana agora faz uma outra oração. Se o capítulo 1 temos uma oração em meio à dor, no capítulo 2 nós temos uma oração em meio à alegria, em meio ao regozijo. Olha aí o capítulo 2, versículo 1. Então Ana, o que é que ela fez, irmãos? Orou. Eu já cansei de dizer isso aqui, mas ainda vou dizer. Todas as vezes que você vê uma palavra, uma expressão, uma ideia que está se repetindo várias vezes bem pertinho ali da outra, não está ali por acaso. Está nos chamando a atenção. E veja que desde o início do capítulo 1, está dizendo: e Ana orou, e Ana orou, e estive orando. Percebeu? E aqui o capítulo 2 começa justamente assim. Então Ana orou. Agora já não é mais uma oração de dor, mas uma oração de louvor, de adoração a Deus. E o que é que nós podemos observar agora nessa oração de adoração a Deus, de louvor a Deus? Primeiro, irmãos, é que essa oração de Ana de louvor é voltada para o abençoador
e não para a bênção que ela recebeu. Como assim? Veja comigo o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 2. Então Ana orou assim: o meu coração exulta em quem, irmãos? Meu coração exulta em quem? No Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Versículo 2: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Os olhos de Ana, os lábios de Ana, o coração de Ana se voltam em adoração, em louvor a Deus. É interessante que ela não faz menção de Samuel aqui. Ela não faz menção do seu filho. Deixa eu colocar da seguinte forma: ela não faz menção da bênção que recebeu, mas ela faz menção daquele que a abençoou. Às vezes, irmãos, nós nos alegramos tanto na bênção recebida, que nós esquecemos do abençoador. Eu tenho orado tanto por isso, e aí o Senhor, graciosamente, providencialmente, milagrosamente, nos atende, nos abençoa. Nós ficamos tão eufóricos com a bênção. Senhor, obrigado, Senhor. Gente, eu devia ser minha bênção. Opa, irmãos. Ana tira os seus olhos da bênção que recebeu e coloca os seus olhos naquele que a abençoou. Às vezes, irmãos, nós estamos muito mais desejando a bênção, ou olhando muito mais as bênçãos que temos recebido, ou que queremos receber, no lugar de termos uma relação, uma adoração, com aquele que é o nosso abençoador. Muito maior do que a bênção que eu e você recebemos, é aquele que nos abençoa. Por isso as expressões de Ana nos chamam a atenção aqui: o meu coração exulta no Senhor, a minha força se exalta no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Se o coração dela estava amargurado, agora o seu coração exulta, não nas bênçãos recebidas, mas naquele que a abençoou. A oração de louvor de Ana é voltada para o próprio Deus. E por ser voltada, irmãos, para o próprio Deus, você vai perceber que ela vai falar de Deus ao adorar a Deus. Às vezes a gente fica perguntando assim: como é que nós louvamos a Deus? Como é que nós adoramos a Deus? Você não precisa criar frases bonitas. Você não precisa procurar palavras mirabolantes para falar em adoração a Deus. Basta você falar de Deus, daquilo que Ele se revelou, falar dEle para Ele, porque é justamente isso que Ana faz aqui. E essa oração de Ana, você vai ter um paralelo, sabe com quem? Com a oração de Maria, lá do Novo Testamento. Se você ler toda a oração de Ana e ver o cântico de Maria, é extremamente semelhante. E o que é que Ana está fazendo aqui? Depois de ela exaltar a Deus, ela vai falar a respeito de Deus. Olha comigo o versículo 3 e o versículo 3 a 5. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos
não tem mais fome. Até a mulher estéril teve 7 filhos, e o que tinha muitos filhos perde o vigor. O que é que Ana está fazendo aqui? Reconhecendo que Deus governa sobre todas as circunstâncias. Observou? Ele quebra o arco dos fortes, ele julga. Quem estava farto, agora passa necessidade. Quem passava necessidade, agora tem fartura. Quem não tinha filhos, agora tem 7 filhos. E ela não está falando dela, tá bom? Primeiro, porque ela só tinha Samuel. E segundo, que ela não teve 7 filhos, teve 6. Quando você vai ler o restante do texto bíblico, você vai ver que Ana não teve 7 filhos. Então ela não está falando dela. Ela está falando de Deus, que muda as circunstâncias. De um Deus que faz reviravoltas. Nós estávamos na sala dos jovens hoje, na nossa EBD, e um dos pontos que nós tratamos foi justamente disso. Deus é aquele que faz reviravoltas, que parece que quando tudo está perdido, Ele muda a circunstância. É esse Deus a quem Ana orou, e é esse Deus agora quem ela adora, ela louva, e ela reconhece na sua oração. Deus muda as circunstâncias, irmãos. Bom, Ele pode não mudar, porque Ele é soberano, mas Ele pode mudar, porque Ele é soberano. Se Ele não quiser, Ele não muda, porque Ele é soberano. Mas se Ele quiser, Ele muda, porque Ele é soberano. Então Ana adora o Senhor, olhando esse Deus, reconhecendo esse Deus que muda as circunstâncias. Lembra-se que na oração de dor ela reconhece a soberania de Deus? Na oração de louvor, ela também reconhece a soberania de Deus. Olha comigo o versículo 6 até o versículo 8, olha comigo. Olha o que diz: o Senhor é quem tira a vida e dá a vida. É Ele que faz descer a sepultura e faz subir. Ele empobrece e Ele enriquece. Ele humilha e Ele exalta. Levanta o pobre do pó, tira o necessitado do monte de lixo, para sentar ao lado dos príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Ela reconhece a soberania de Deus. Ele dá vida, Ele tira. Ele exalta e Ele humilha. Ele faz que o príncipe vá morar lá no lixo, e faz com que aquele que mora lá no lixo sente-se entre os príncipes. Só é você lembrar daquela passagem lá de Daniel, de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor chega assim, olha para o seu reino, olha, todo este reino, toda esta glória que eu conquistei, que eu fiz, que eu, o Senhor dos céus, você acha que você é alguma coisa? Não vou lhe tirar a vida, mas você vai passar a viver como um animal. E diz o texto, que Nabucodonosor, o rei, perdeu todo o tino, ficou como louco, as unhas cresceram, e ele passou a viver como um bicho. Até que Deus disse assim, recobrou a consciência, e ele agora reconhece que quem exalta e quem humilha é o Senhor, e o seu reino é que dura para sempre, porque Ele é soberano, irmãos. Às vezes nós oramos e nos esquecemos dessa verdade. Às vezes nós cantamos e falamos dessa verdade e nos esquecemos que Ele é soberano. É lógico que a soberania de Deus não nos impede de pedirmos a Deus. Pelo contrário, ela nos encoraja. Veja que o fato de Ana, o tempo todo, seja na oração de dor ou na oração de louvor,
reconhecer a soberania de Deus, não deixou, não se eximiu, não se omitiu em suplicar, em pedir, em clamar. E nós precisamos, quando orarmos, nos lembrarmos disso. Apresentarmos sim a nossa oração ao Senhor, nossa angústia ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, mas também quando nós estivermos louvando ao Senhor, reconhecer que tudo o que aconteceu, se Ele nos abençoou, se Ele nos livrou, se Ele providenciou, se Ele nos fortaleceu, tudo é por causa dEle, então a glória pertence a Ele. Ana reconhece a soberania de Deus, mas também Ana reconhece, irmãos, a invencibilidade de Deus. Com esse Deus, não há quem possa guerrear e vencer, porque Ele sempre será vencedor. Amém? Olha comigo o versículo 9 e versículo 10. Olha como Ana ora. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Nesse trecho aqui, Ana está profetizando. Sabe por que Ana está profetizando, irmãos? Porque Ana está vivendo ainda a época dos juízes. Samuel foi o último juiz de Israel. Ainda não havia rei em Israel. Samuel, como último juiz, vai ser descartado pelo povo. O povo vai pedir um rei, que vai ser justamente Saul. Mas olha o que ela está dizendo aqui ainda. Isso aconteceu décadas e décadas depois. Mas olha o que ela está dizendo. O Senhor dá força a seu rei e exalta o poder do seu ungido. E ela fala que esse Deus, ninguém o vencerá. Olha o versículo que nós acabamos de ler, versículo 10. O Senhor destrói os seus inimigos, do céu troveja contra eles. Se você continuar lendo o livro de Samuel, poucos capítulos depois, por causa da desobediência dos filhos de Eli, Deus julga Israel. Os filisteus se levantam contra Israel. Deus derrota Israel. Preste atenção, Deus derrota Israel, não são os filisteus. Deus derrota Israel por meio dos filisteus. A arca é levada, passa muito tempo na terra dos filisteus, depois é devolvida, o povo se regozija, depois o povo se reúne mais uma vez. Os filisteus sabem que os judeus estão reunidos e agora partem mais uma vez contra os filisteus. A essa altura, os israelitas já reconheciam o seu pecado. Samuel intercede diante do Senhor enquanto eles partem para a guerra. E qual é a surpresa? Que eles nem chegam a guerrear de fato, porque o texto vai nos dizer que naquela noite Deus trovejou sobre os inimigos, sobre os filisteus e os derrotou. Tempos depois dessa oração de Ana, olha que oração de Ana: o Senhor troveja sobre os seus inimigos. Não há quem derrote o nosso Deus. Por isso que Ana está adorando ao Senhor. Na sua oração de adoração, ela diz: o meu coração exulta, se alegra no Senhor. Na sua oração de adoração, ela diz: é o Senhor que muda as circunstâncias. Na sua oração de adoração ao Senhor, ela diz: é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Na sua oração de adoração, de louvor ao Senhor, ela diz: ninguém derrota o Senhor, Ele é invencível. Este é o meu Deus, esse é o Deus a quem eu oro. Ana tem consciência do Deus a quem ora. Irmãos, e talvez esse seja o meu problema e o seu problema. Nós ainda não temos consciência
do Deus a quem nós oramos. Talvez nós olhamos, reconhecemos que Deus é grande, mas Ele ainda não é tão grande quanto poderia ser para a gente. Por isso que podemos dizer que não há causas impossíveis, não há situação que não possa ser revertida, não há luta que não venha à vitória. Mas nós precisamos ter a consciência desse Deus a quem nós oramos. Senão a nossa oração vai ser pobre. A oração de Ana não é uma oração pobre, é uma oração rica, porque ela conhece o Deus a quem ela ora. Algumas aplicações que a gente aprende aqui, algumas lições para a nossa vida. Primeiro, quando nós olhamos a oração de dor de Ana, nós aprendemos que a oração é um ótimo remédio para a amargura de alma. A oração é um ótimo remédio para a amargura de alma. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua alma. Às vezes nós somos bons atores. A gente chega na igreja, que tem que vir, a gente faz Senhor, irmãos, amém? A gente canta, a gente encena muito bem, mas a nossa alma está amargurada, está triste, está abatida. O que é que eu tenho que fazer quando assim estiver a minha alma? Ora. Parece ser uma resposta simplista, irmãos, mas não é. É bíblica. Tiago, quando escreve sua carta, ele diz assim, primeiro ele vai contrariar uma música que se tem por aí, que se está sofrendo, louve. Já ouviu isso? Está sofrendo, louve. A Bíblia não diz isso. Ah, mas Paulo e Silas louvavam lá presos. Sim, nós falamos isso semana passada. Mas o texto não diz que eles só louvavam. Diz que eles oravam e cantavam. Mas a oração está lá. Tiago, quando escreve a sua carta, ele vai dizer assim: está entre vós alguém alegre? O que é que eu tenho que fazer quando estiver alegre? Ele vai dizer: cante louvores. E tem dia que nós estamos alegres, não é verdade, irmãos? Tem dia que a gente acorda assim, está tudo bem, está tudo azul, o céu está limpo. O que é que eu tenho que fazer? Canta, louva ao Senhor, abre teus lábios. É a hora que o desafinado pode cantar à vontade. Canta. É isso que Tiago diz: se alguém está alegre, cante. Mas ele vai dizer: se alguém entre vós está triste, ore. Ore. Se você chegou nessa noite aqui triste, se você chegou aqui com sua alma angustiada como a de Ana, se o seu coração estar aflito, ore. Porque orar é um ótimo remédio para a amargura de alma. Segunda lição que a gente aprende aqui: tenha cuidado em fazer um voto ao Senhor em meio à aflição. Se votar, cumpra. Veja que Ana não faz barganha com Deus. Senhor, sabe que Samuelzinho, Senhor, mas está tão pequenino, ele pode ficar mais comigo um tempinho? Assim, quando estiver lá para os seus 20 anos, né? Ou talvez, na cultura de Israel, com 12 anos já era considerado responsável, até os 12, Senhor, depois aí ele está liberado.
ela não fica segurando, ela não fica barganhando, ela cumpre o seu voto. O Senhor está aqui, e diz o texto que ele era ainda muito pequeno, está aqui a criança que o Senhor me deu, exaltado é o Senhor, e eu estou cumprindo o meu voto. Às vezes, irmãos, no meio da dor, no meio da aflição, no desejo intenso da bênção a receber, a gente faz voto a Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar nisso, olhe, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí o Senhor vai e abençoa. Você fez? Eclesiastes diz assim: é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Então, cuidado quando você estiver orando, na sua oração de dor, na sua oração de aflição. Não vá fazer voto de tolo. O que é um voto de tolo? É fazer um voto ao Senhor, assumir um compromisso com o Senhor e não cumprir. E não pense que Deus não vai, tá bom, não, Ele vai requerer, porque você votou diante dEle. Pastor, então, eu sou proibido, eu não posso fazer voto? Não, você pode. Mas se fizer, seja como Ana, consciente e cumpra aquilo que votou em oração a Deus. Terceira lição que a gente aprende aqui, nesse texto: seja na oração de dor ou na oração de louvor, oramos corretamente quando oramos na perspectiva da soberania de Deus. Seja na oração de dor, seja na oração de louvor, nós oramos corretamente quando nós oramos na perspectiva da soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? Ele age quando quer, onde quer, como quer, com quem quer, e não precisa dar satisfação a ninguém. Isso não significa que Deus seja um Deus arbitrário, mas pelo contrário, todas as suas ações estarão pautadas no seu caráter santo, justo, sábio. Mas eu preciso confiar neste Deus soberano, quer na minha oração de dor, quer na minha oração de louvor. E a oração que se submete à oração, a soberania de Deus, é aquela que vai sempre dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade dele pode ser sim, amém. A vontade dele pode ser não, amém também. E a glória sempre dele. Nós oramos corretamente quando nós oramos na perspectiva da soberania de Deus. E por fim, irmãos, na oração de dor, nós falamos de nós a Deus, mas na oração de louvor, nós falamos de Deus para Deus. Você observou aqui na oração de dor, de Ana, ela fala de quem? Dela para Deus. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tenho falado da minha amargura diante do Senhor. Tenho falado da minha aflição. A oração de dor é falar de nós para Deus. E Ele gosta de ouvir a nossa oração. E Ele quer ouvir a nossa oração. E Ele tem prazer de ouvir a nossa oração. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus que se compadece de nós. Mas na oração de adoração, irmãos, nós falamos de Deus para Deus. Talvez você aqui nessa noite não tenha só motivo de uma oração de dor, mas também tem a oração de louvor. Se você tem motivo para louvar ao Senhor, fale de Deus para Deus. Quero concluir mais uma vez com as palavras do pastor Hernando Dias Lopes nesse livro. Ele diz assim: não basta conhecer os princípios bíblicos sobre oração,
nós precisamos orar. Não basta conhecer os princípios bíblicos sobre a oração, nós precisamos orar. Ou seja, irmãos, aquilo que nós temos aprendido hoje, especificamente, a respeito de uma oração de dor e uma oração de louvor, não tem que ficar apenas na nossa mente, não tem que ficar apenas no nosso conhecimento. O que temos que fazer agora? O que é que temos que fazer agora? E o que, irmãos? Orar. Orar. Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Qual a sua oração nessa noite? É uma oração de dor? Fale dela ao Senhor. Fale dela. Chore ao Senhor. Eu acho, irmãos, que nós desaprendemos a chorar. Quando eu olho para as Escrituras e vejo os homens de Deus que oravam em meio à aflição, todos eles choram. Às vezes, nossos olhos estão secos. Uma vez eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, nunca mais chorei na tua presença. E às vezes nós precisamos chorar, irmãos. Chorar como Ana. Se seu coração está angustiado, a palavra de Deus nos diz, ore. Mas se seu coração nessa noite está alegre, a palavra de Deus nos diz, cante louvores. Como é que nós cantamos louvores? Dizendo a Deus, falando de Deus, para Deus. Ore nesse momento, faça a sua oração. Alguns aqui talvez façam uma oração de louvor, outros talvez uma oração de dor. Mas o importante é que você ore. É que você ore. Senhor, que privilégio o Senhor nos dá. Que privilégio de podermos chegar à Tua presença em oração. Nós ainda, Senhor, não aprendemos, nós ainda não sabemos, não conseguimos dimensionar tão grande privilégio que o Senhor nos dá. Porque para podermos entrar na presença de qualquer autoridade, há tantos protocolos, há tantas burocracias, mas para chegarmos à Tua presença, Senhor, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus, nós podemos chegar livremente, não no nosso mérito, não na nossa justiça, mas porque Cristo já penetrou no Santo dos Santos por nós, porque Ele é o nosso intercessor, porque a sua justiça já está sobre nós, e o seu sangue nos abriu esse novo caminho, Senhor. E a Tua palavra nos diz que pelo sangue de Cristo, um caminho foi aberto ao trono da graça, a fim de recebermos graça em tempo oportuno. Ó Senhor, nos ajuda a entender esse privilégio que o Senhor nos dá. O Senhor está ouvindo as orações aqui dos Teus servos e servas. Algumas orações aqui são orações de dor, oração de aflição, choro na alma, choro nos olhos, choro no coração, e o Senhor está ouvindo, porque o Senhor escuta as nossas orações. Mas alguns aqui também que há alegria, Senhor, no seu coração, há motivo de regozijo, e estão exaltando o Senhor. Recebe, Senhor, também a adoração do Teu povo, recebe também o louvor do Teu povo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a orarmos,
Nos ajuda a não apenas compreendermos esses princípios que temos aprendido a Tua palavra na semana passada, hoje, e com Tua graça nas próximas semanas, mas nos ajuda a não apenas a compreendermos, mas nos ajuda, acima de tudo, Senhor, a vivermos e de verdade orarmos ao Senhor. Assim nós te oramos, no nome santo de Jesus.